Este é o programa Roda de Fogo. Hoje o nosso convidado é Ronaldo Dias, militante do PSL, empresário, e já vamos mandar a bola com você, Davi da Silva. Ronaldo, primeiramente, obrigado por atender ao convite da reportagem. Vamos pegar o Ronaldo em agosto de 2016. Você, militante do Partido Socialista Brasileiro. Quem saiu de Itabuna fazer um curso de 3 anos lá para fora, vai voltar, vai encontrar o Ronaldo num partido que diz que os socialistas, que os esquerdistas têm de ser exterminados e escorraçados do país. Perfeito. Muito boa noite, muito bom dia, quem é de dia, quem é de noite, muito boa noite. Eu agradeço essa oportunidade da TV Atual estar participando aqui. Boa pergunta, muito boa pergunta, Davi. Em 2016, eu recebi uma proposta em ir para o PSB, mas nunca foi o partido do meu coração. Eu fui uma pessoa que eu militei durante mais de 10 anos no PMDB, aqui de Taboão da Serra, ocupei o cargo de presidente desse partido, tive planos e projetos em cima desse meu partido. Sempre tive uma afinidade muito grande, afinal de contas todos sabem que o PMDB veio da época do regime militar, ele agregava muitas tendências ali dentro, realmente é um partido. Se partido fosse bom, chamava unido, mas partido ele é dividido, então existem várias correntes internas no partido. Beleza, gostei muito, mas infelizmente o meu partido não me deu suporte em 2012. Nós perdemos a executiva municipal aqui e depois, infelizmente, nós viemos num descendente. E eu não me encontrei mais em nenhum partido. Então, em 2016, eu pensando realmente em procurar um espaço para poder desenvolver um bom projeto político, procurando um espaço de destaque dentro de um partido, encontrei no PSB uma proposta. Até então, o ex-prefeito Evilásio, ele com alguns problemas jurídicos, realmente, ele não podia vir candidato, me fez o convite e falou, Ronaldo, olha, eu te convido para vir para o PSB, porque eu tenho dúvidas em relação à minha candidatura. A minha esposa não vem candidata. Eu não quero que ela venha porque eu tenho 2 meninas novas. Ele foi muito coerente nesse sentido. Ronaldo, você é uma pessoa de confiança, você é um bom empresário nessa cidade, eu gostaria que você pudesse vir para o PSB. Na hora que ele fez essa proposta, ele me disse o seguinte, Ronaldo, ou nós podemos compor com uma outra chapa, você sendo vice-prefeito dentro do executivo, ou você pode vir como meu vice, como chapa pura, ou você pode vir como candidato a prefeito. A proposta foi muito boa, eu achei isso muito interessante. E eu vim. Eu estava me recuperando uma cirurgia bariátrica, eu não poderia ter enfrentado esse desafio, mas assumi e fui. Fiz o meu melhor. Tudo o que eu faço eu procuro fazer da melhor forma, Davi, para ter certeza disso. Mas, infelizmente, obtivemos insucesso nas urnas, o Evilásio acabou optando realmente pela candidatura dele mesmo, ele tentou realmente compor com uma candidatura aqui da nossa cidade, isso infelizmente não prosperou, e foi isso que aconteceu. Hoje estou no PSL, eu sou empresário nessa cidade, eu sou uma pessoa empreendedora. Eu sei que, infelizmente, no Brasil hoje, o empresário tem muita dificuldade em conseguir se constituir aqui, em função da infinidade de impostos que nós pagamos. E eu vi, através do PSL, essa oportunidade de abertura econômica no país. Isso eu me encontro bastante. Todo partido existem as suas divergências. Eu não posso concordar com tudo que acontece lá dentro, certo ou não? Mas eu não sou um esquerdista, com toda certeza. Militei durante muitos anos dentro do PMDB. Tive uma passagem meteórica pelo PSB. Fiquei apenas 2 anos. Acabei me desfiliando. Não tinha mais projetos dentro do PSB porque eu me frustrei nessa eleição. Só um complemento, porque o mais importante da pergunta é o embate ideológico, né? A diferença, porque hoje você está num campo diametralmente oposto, né? Não houve uma sequência de migração de partido, pelo menos dentro do mesmo espectro político. Isso aconteceu na demissão do Joaquim Levy, dentro do BNDES, onde o próprio presidente da República falou: pessoas que tenham um histórico de participação com o governo esquerdista não faz parte do nosso plano. Não, e você tem esse histórico de partido esquerdista. Te digo mais, existe uma lista de partidos que eles exigem um período de estágio probatório, um período de quarentena de 6 anos, do PT, PDT e Solidariedade. Eu nunca fui filiado em nenhum desses partidos. Nós temos um deputado estadual hoje que foi eleito com mais de 90 mil votos, que ele veio do PSB. Ronaldo Dias, olá amigos da TV Atual. Ronaldo, sobre uma bandeira cara para o atual partido,
em que o senhor está, o PSL, é a chamada escola sem partido. É uma corrente, né, entre lideranças políticas que defendem que há uma doutrinação por parte de alguns professores em relação aos alunos, uma doutrinação de viés ideológico de esquerda. Eu queria saber a sua opinião, até porque a Câmara de Taboão da Serra recentemente aprovou essa proposta e depois recuou por conta da pressão dos professores. Eu gostaria de saber a opinião do senhor. O senhor defende essa bandeira, que é uma bandeira considerada um cala-boca aos educadores? Concordo plenamente, quero transmitir essa mensagem para todos os professores dessa cidade. Não volto a minha palavra atrás. Concordo sim que nós devemos realmente implantar essa metodologia de extirparmos a política dentro da nossa cidade, não, do nosso país. As universidades hoje, infelizmente, foram tomadas realmente por esse viés comunista, esse viés socialista realmente. Infelizmente, todas as faculdades, nós passamos por um processo nos últimos 30 anos realmente de socialização. Segundo um grande pensador italiano, Antônio, agora me fugiu um pouquinho essa pessoa, o nome dele total, não, mas ele fez uma grande teoria que dizia o seguinte, que existe a hegemonia cultural. O socialismo só pode ser implantado nos países a partir do momento que você consegue realmente implantá-lo na educação. E a educação, o primeiro passo seria no ensino superior. Quando você vê hoje essas mazelas que acontecem dentro do ensino superior, essas manifestações, essa pouca vergonha, que infelizmente vem achincalhar o que é a família hoje, desculpa, eu sou completamente favorável sim. Agora, os nossos vereadores, eles entenderam a mensagem, mas eu acho que eles focaram no público errado. Nós não conseguimos politizar crianças até 10 anos, que é a margem, que é mais ou menos a nossa faixa etária atendida hoje aqui na prefeitura. Eu consigo sim politizar universitários e estudantes do ensino fundamental. Eu ia falar segundo grau, que isso na minha época era segundo grau, mas do ensino fundamental e ensino médio. Essas duas pessoas já têm realmente a capacidade e a percepção de entender política. Te faço um exemplo. Maçonaria é uma entidade milenar, concorda ou não? A maçonaria não permite que se discuta política lá dentro. Não se discute, você tem que respeitar realmente. Então eu acho que você deve sim respeitar. Eu não posso socializar os meus alunos hoje. Eu acho que os vereadores deveriam sim deveriam sim se explicar sobre essa situação e não voltar atrás. Mostrou fragilidade no caso deles. Eu não posso, infelizmente, é muito importante, mas eu deveria ter conversado com os professores da rede municipal. Eu deveria ter conversado e mostrado que é importante, mas não vai ser aplicado na nossa rede. Porque os professores não fazem nenhum tipo de proselitismo político entre eles. Religião é a mesma coisa também. Nós vivemos num país laico hoje e nós não podemos ficar... A rede pública hoje não oferece o ensino religioso. Concorda ou não? Penso dessa forma. Então, eu sou completamente favorável. Nós precisamos mudar o ensino superior nessa cidade. Porque nós temos hoje uma esquerda caviar, realmente, que vai hoje para os protestos, mas não entende nem o que está fazendo. Aí sim, essa lei realmente, essa alteração, a escola sem partido é de suma importância. Nós temos que entrar realmente com didática, com ensino, com cultura, essas pessoas, não politizá-los. Porque senão nós vamos perder realmente essa juventude que pode ser extremamente produtiva. Tá? Então, esse italiano que realmente ele tentou implantar, Antônio Gramsci. O Gramsci, realmente, ele tentou de todas as formas, ele fez isso na Itália, foi um militante, foi um filósofo italiano, que tinha realmente uma ligação muito forte com o governo stalinista nessa época, tinha bons contatos, e na Itália ele dizia o seguinte: nós precisamos promover o estabelecimento do socialismo através das ferramentas do Estado, não através da luta armada. Ronaldo, você está dizendo então que esta proposta da escola sem partido ela é positiva no campo do ensino universitário, sim, no terceiro ano. O senhor acredita mesmo que em pleno século XXI, com um amplo cabedal de canais de debates e com o amadurecimento, o esclarecimento por parte dos alunos, eles vão se deixar, vão ser doutrinados por professores? O senhor acredita realmente nisso?
Ô, Carol Dilson, se eu te mostrei um exemplo de uma entidade que não permite que se expresse realmente o seu vínculo partidário ou que você faça proselitismo político, por que eu vou liberar isso dentro de uma escola? Mesmo no século XXI, nós estamos perdendo o controle da nossa sociedade. O professor não pode colocar isso, é uma questão de debate, Ronaldo. O professor não pode colocar essa questão no campo do debate para que os alunos possam dialogar sobre os posicionamentos políticos. Isso é doutrinação? Podemos dialogar, mas nós não podemos doutrinar. Eu não posso... O que o senhor chama de doutrinar? Eu não posso... Só para hoje, dentro do ensino religioso, é o que eu digo. Sempre se diz o seguinte: não se discute política, não se discute esporte e não se discute religião. Se hoje as escolas não permitem que eu coloque ensino religioso, eu não posso chegar lá e colocar um ensino hoje voltado para a religião católica ou para a religião evangélica, por que eu posso abrir mão para a política? Nós podemos discutir, sim, rodas de amigo, mas dentro de um ambiente... Dentro do ambiente público, eu não posso. Numa igreja, hoje eu não posso fazer campanha política. Não, desculpa insistir. Numa discussão sobre política, sobre história do Brasil, sobre a cultura brasileira, história brasileira numa universidade pública, vai se discutir o que lá? Não é política? Adilson, eu sou uma pessoa que me interessa muito por história. Eu gosto muito de história, eu sou extremamente interessado. Estudei, passei por uma faculdade também, e digo uma coisa para você: nunca fui doutrinado em relação a nenhum tipo de tendência política. Aprendi sobre todas. Eu tive que sair dali realmente com o meu conceito da forma como eu quero. Hoje, como eu disse para você, segundo Graves, nós temos hoje uma doutrinação socialista, e é isso que nós devemos erradicar das nossas universidades com toda certeza, porque o viés é essencialmente esquerdista. Infelizmente, Trotsky e Marx e Engels, eles deitam e rolam hoje dentro das nossas universidades. E eu não concordo com isso. Então, nós não estamos dando em pé de igualdade a liberdade de poder mostrar como é o capitalismo essencialmente, como é que é a lei de mercado, como é que o empresário hoje pode empreender realmente. Não concordo. Só uma questão. O senhor mesmo disse que não se deixou doutrinar por algum posicionamento, seja de esquerda, seja de direita. Por que o senhor entende, então, tem a convicção de que os alunos vão ser doutrinados? Mas, Edilson, você insiste numa pergunta, eu estou te falando o seguinte: hoje o viés é esquerdista. Vai ser discussão. Nós temos que dar liberdade para as pessoas. Eu tenho que mostrar os dois lados. Eu não posso ensinar só a religião católica, eu tenho que ensinar todas. A política, se eu ensinar só o lado da esquerda, que foi implantado isso nos últimos 30 anos, infelizmente os alunos vão sair com esse viés. Agora, eu tenho que mostrar qual é o lado. O problema do socialismo é o seguinte: todo mundo que foge acaba virando o que? Extremista. Acaba virando, oh meu Deus, como é que se chama? Acabou me fugindo agora. O pessoal, aquela pessoa que quando ele vai, não, ele é... Me ajuda aqui, Adilson, esqueci mesmo, rapaz, me deu um branco agora. A pessoa quando ele seguia Benito Mussolini. Fascista, é isso. Me fugiu a palavra fascista, desculpa, senhores. Fascismo. Toda vez que não se concorda realmente com a doutrina e com a ideologia socialista, você já chama a pessoa de fascista. É errado isso. Nós devemos respeitar. É uma tendência. Digo uma coisa para você: os movimentos, o que aconteceu na Itália no início do século passado, pode ter certeza de uma coisa: o próprio Benito Mussolini cerrou fileiras do Partido Comunista. Hitler, no início da sua pregação, acompanhou alguns partidos comunistas, mas eles não concordaram com aquela doutrina, saíram da doutrinação? Não, esse pessoal já infelizmente, eles são extremistas. Não pode se pensar dessa forma. O princípio capitalista ele é muito importante. Eu tenho que ensinar para o aluno desde cedo que se ele não produzir para a nossa sociedade, ele não vai conseguir realmente ser agregado dentro ao nosso consumo. É muito importante que o aluno ele saiba realmente como comprar, como vender. Eu acho isso de suma importância. Mas não, a partir do momento que o Estado só tem que suportar e sustentar a nossa sociedade, ele vai acabar quebrando. Hoje, Adilson, eu digo uma coisa para você: uma criança já vem ao mundo, ela já tem leite, ela tem creche, ela vai ter toda a assistência do Estado. E aí, você acha que o Brasil já está quebrado em função de tudo isso? O povo está acostumado. Eu sou dentista, eu adoraria que tivesse uma bolsa dentista. Se eu recebesse uma bolsa dentista, brincando que eu não quero isso, mas se eu tivesse uma bolsa dentista, eu ia trabalhar muito menos.
Agora, o nosso país, nós precisamos nos adequar realmente ao regime de mercado. Vá para os Estados Unidos hoje. Nós temos 2 partidos lá, certo ou não? 2 partidos muito bem definidos. Você tem um democrata e um republicano. Quais são os princípios do democrata? O que o democrata defende? Ele defende os avanços sociais. Ótimo, o que nós temos aqui. Lá não existe nem o SUS. Você paga por tudo isso. E o governo americano sente falta dessa necessidade. Quando você chega dentro do Partido Republicano, sabe o que eles defendem? Eles defendem o que? O livre mercado. Ele quer que o teu cidadão ele ganhe muito mais e que ele trabalhe para poder pagar as suas despesas. É isso, nós precisamos ter uma economia pujante, uma economia que produza hoje nesse país. A quantidade de impostos que nós temos hoje é muito grande, mas tudo isso para poder suportar e sustentar todos os benefícios sociais que nós temos aqui hoje em dia. A população se acostumou com isso, mas a população está urgindo, está buscando, sabe, ansiosamente o quê? Uma oportunidade de emprego. Por quê? Hoje a economia está quebrada, gente. Nós precisamos realmente voltar a incentivar a produção aqui interna. Nós precisamos voltar a incentivar o nosso empresariado a produzir. Voltando a economia a funcionar, com toda certeza, nós vamos conseguir tirar muitas pessoas hoje do desemprego. Davi. A gente assistiu aí nos últimos 6 meses, né, notadamente de janeiro para cá, uma verdadeira briga de rua pela posse da legenda do PSL aqui em Taboão da Serra. Né? Os dois, o ringue mais aguerrido era você e o Vitor Medeiros, e também o Laércio fazendo parte um pouco dessa pretensão de pegar o partido. O Jair Bolsonaro e o clã dele se reuniram nos últimos tempos com pessoas de 3 outros partidos. Um é o PR, que já foi feita uma reunião inclusive com a presença do Onyx Lorenzoni, também foi conversado com o presidente do Patriota e uma parte importante do PSL paulista, né, do diretório estadual, tem conversado para ressuscitar a UDN. Então fica, né, a cúpula, o clã Bolsonaro buscando outras alternativas partidárias e você aqui se matando para pegar o PSL. Explica para o eleitor que vantagem você vai levar nisso daí com a saída do Bolsonaro. O que você vai fazer com esse partido aqui em Taboão? Davi, não foi uma briga de rua, nada disso. Não. Eu digo briga de rua a partir do momento que ela foi explicitada. Poderia ser uma questão forense, vocês discutirem dentro do partido, mas veio para a rede social. Então a rede social hoje é a grande rua na internet. Né? Mudou muito a linha de poder. Né? O poder no passado ele era verticalizado, você tinha todo o poderoso em cima e você tinha toda uma linha de pessoas abaixo. Hoje não, hoje o poder através da internet ele é horizontal. E essa mudança do poder ela vai mudar totalmente a estrutura de poder vigente que nós temos hoje. Hoje o cidadão tem voz e vez, com toda certeza. Os políticos hoje eles têm muito mais medo do eleitorado, porque a velocidade da informação ela é muito grande mesmo. Mas o que aconteceu? Houve um convite para a minha pessoa e que eu fizesse parte dos quadros hoje do PSL. Quando eu recebi esse convite, eu não sabia que o Vitor ocupava esse cargo ainda. Até porque, quando fui convidado pelo Executivo Estadual, me disseram o seguinte: olha, o partido ele tem algumas dívidas, não foi feita prestação de contas em 2016, houve um candidato a prefeito na cidade, que foi heróico, ele, porque não é fácil ser candidato a prefeito numa cidade como Taboão da Serra, sem recursos. Eu acredito que esse menino saiu sem nada realmente nas mãos, teve 2.000 votos, infelizmente ele não conseguiu montar a chapa como um todo. Se eu não me engano, a chapa de 20 candidatos não chegou realmente ao limite. O candidato mais votado teve 200 e poucos votos. A estadual fez uma análise nesse sentido e me fez um convite. Ronaldo, olha, você já preside um partido, você é uma pessoa que vende uma candidatura, você é um empresário respeitado na cidade. Eu sou da área da saúde, eu tenho uma clínica aqui há 26 anos, e essas pessoas me conheciam, então nós tínhamos amigos em comum. Até então eu achei que não existia nenhum tipo de rivalidade, eu não achei que existia nenhum tipo de bola dividida. Eu fui convidado, perfeito. À medida que isso foi aparecendo nas redes sociais, aí ele acabou realmente se manifestando. Tá? Foi feito um levantamento, realmente o partido não fez prestação de contas. Davi, um partido é como uma empresa. Uma empresa, ela deve ser tratada com todo carinho e nós devemos realmente fazer todos os levantamentos, eu tenho que fazer prestação de contas, eu tenho que realmente fazer uma apresentação política, não é brincadeira hoje, e principalmente da forma como a política está hoje. Eu não sei quais são os problemas que ele teve naquele momento, tá? Mas o pessoal me disse que ele não foi engajado dentro da campanha. Não sei, não posso afirmar isso, não acompanhei.
Eu sei que eu continuei dentro dessa minha missão, eu sou uma pessoa obstinada. Mas ele tem o seu mérito. Logo, ele providenciou a sua prestação de contas, e eu não sei, o Laércio, acho que existiu o interesse do vice-prefeito aqui de Taboão da Serra, o Laércio Lopes também teve esse interesse, e houve essa pequena divergência, mas eu acho que o Laércio ele conversava com o Vitor nesse sentido. Só para contribuir, pela exibibilidade de tempo, a gente também gosta de contribuir com o entrevistado de forma que ele consiga ter foco na pergunta. A família Bolsonaro vai sair do PSL? Não vai. Não vai, isso eu te digo. Eu vou concluir, aí você responde. A família Bolsonaro vai sair, até porque já foi feita 3 reuniões com 3 partidos, e esse processo vai ser precipitado a partir da prisão das pessoas ligadas ao ministro do Turismo. Ele vai cair e, palavras do staff do Bolsonaro, falou, não dá para a gente continuar com a pregação de nova política, uma nova postura dogmática, com um partido que está se esfacelando. Eles vão sair do partido. A família Bolsonaro saindo do PSL, você vai sair com eles ou você vai continuar montando o PSL em Taboão? Digo uma coisa, o PSL hoje é o maior partido do Brasil. Foi o que fez a maior bancada de deputados. Hoje tem a maior porção de fundo partidário, legalmente. Isso é importante nas campanhas. O Bolsonaro fez esse partido hoje. Ele não era nada. Nada. Numa reunião com o Major Olímpio disse o seguinte, quem vem falar aqui que hoje que eu sou militante das antigas, não existe isso dentro. A política é feita de pessoas. O Brasil não conhece partidos. O único partido que existe aqui no Brasil é o PT. Gostando ou não gostando, mas que tem militância. Os outros partidos não têm militância. É um aglomerado de pessoas. E você procura se identificar com pessoas. Eu me identifiquei com o projeto destas pessoas. Essas pessoas saindo do PSL, você acompanha eles? Digo uma coisa para você. Eu não acredito que eles vão sair. Sabe por quê? Mas não é questão de crença, Ronaldo. É uma questão política, de fato. Eu já venho ouvindo isso, Davi, há muito tempo também dentro do partido. Existe isso, certo ou não? Hoje, o próprio Eduardo Bolsonaro tomou à frente a estadual do partido do PSL. Eu digo uma coisa para você, é melhor você sair da tua casa ou você reformar e limpar a sua casa? Para resumir, se a família Bolsonaro sair do partido, você os acompanha? Se for convidado, eu vou junto também. Então, está respondido. É obrigado. Isso, a gente tem que ser direto e objetivo, não adianta você ficar enrolando. Ronaldo, quer queira, quer não, você esteve no PSB, um partido que tem o socialismo no nome. Você esteve no governo Evilásio, depois, na eleição de 2012, salvo engano, o senhor tentou, ou pelo menos pleiteou, ser candidato a vice na chapa do Fernando Fernandes, Perfeito. do PSDB, outro partido que não é, até que se prove o contrário, consolidadamente de direita, um partido de centro, não é de direita, pelo menos os principais caciques não se reconhecem como membros de um partido de direita. Por que o senhor saiu de uma ala ou de um espectro mais à esquerda ou de centro-esquerda e foi para um partido de extrema direita? O senhor está se aproveitando desta popularidade em termos de bandeiras conservadoras ou em torno de um partido ou de um presidente que tem notoriamente uma posição de extrema direita? Digo uma coisa para você, Adilson. Eu sou uma pessoa bastante flexível. Eu sempre digo uma coisa, as pessoas sábias, vocês têm dúvida de tudo. Os inteligentes discutem sobre tudo. Os burros têm certeza de tudo. Nessa vida eu aprendi muita coisa. E com toda certeza, como eu já disse para você, só existe um partido nesse país, que é o PT, que existe militância. Os outros são um aglomerado de pessoas que pensam e têm os mesmos propósitos. Então eu digo uma coisa para você, realmente, eu saí da administração do Dr. Evilásio em 2011, fui convidado pelo Dr. Fernando na época, então candidato a prefeito, ajudei a montar o time dele, levei 3 partidos para ele, levei 5 sindicatos, contribuí bastante com a administração dele. Tive uma simpatia muito grande, uma empatia por ele na época, não o conhecia, montamos um bom time. Na reta final, o PMDB infelizmente me rifou. Houve uma troca. Eles trocaram uma vice-prefeitura de Taboão da Serra, entregaram para o PTB, e o PMDB recebeu uma vice-prefeitura no interior. O Dr. Fernando dava todo o apoio nesse sentido para mim. Infelizmente, acabou não acontecendo. Eu não sou uma pessoa que tem perfil para o legislativo. Mas eu digo uma coisa para você, através do poder você pode fazer transformações no país.
E é muito importante que você possa realmente fazer parte, de alguma forma, de uma estrutura de poder. Eu não vivo disso. Eu fui secretário municipal aqui, eu nunca peguei um centavo para pagar um almoço de agendamento. Eu até peço às pessoas da prefeitura, pode olhar lá, vejam se algum dia eu peguei ou paguei uma única refeição. Nós tínhamos direito a R$ 7.500 por mês, depois o Evilásio abaixou para R$ 5.000. Todas as secretarias pegavam isso. Eu sempre fui uma pessoa e procurei ser sempre ético. Nós perdemos o PMDB de Taboão da Serra aqui. O PMDB, houve uma intervenção, ótimo, no nível estadual. O que aconteceu logo depois? A secretaria é uma secretaria essencialmente política. Eu fui substituído por um outro ex-vereador aqui da cidade. A atitude em si, a secretaria nunca foi minha, eu não sou personalista. Mas eu, naquele instante, eu fiquei bastante chateado da forma como foi feito isso. Porque eu não fui avisado. Eu deveria ter sido avisado logo no início, e eu disse ao prefeito na época, eu sou uma pessoa extremamente leal e sou uma pessoa extremamente dedicada ao seu trabalho, independente de PES, independente de partidos, porque eu gosto de muitas coisas que acontecem aqui na sua administração. Perfeito, então fiquei muito chateado. O doutor Fernando veio atrás de mim, eu continuei dentro do PMDB, houve um esvaziamento do partido naquela data, mas eu permaneci. O Fernando me chamou e falou assim: Ronaldo, você tem um bom perfil, você é uma pessoa muito bacana, você é propositivo aqui dentro. E eu comecei e continuei trabalhando dessa forma. Infelizmente não foi possível, não vejo realmente nenhum viés. Eu sou uma pessoa que acompanha pessoas e projetos, não partidos. Só para complementar, em relação ao governo Evilásio, o senhor fez então parte do governo Evilásio até 2 anos. Até 2012. Isso. Não, 2011, acho que 2011 ou 2012, no começo. 2011 é quando ele eclodiu. 2011. Aliás, foi antes da inclusão o escândalo da corrupção na prefeitura, no governo Evilásio, do qual o senhor fez parte. Sim. Foram mais de 20 presos, mais de 20 pessoas que se tornaram réus, denunciadas pelo Ministério Público, o julgamento em andamento, houve um rombo na prefeitura, você deixou de entrar dinheiro da dívida ativa. Eu queria saber do senhor, esse escândalo do governo Evilásio, do qual o senhor fez parte, foi o maior de Taboão da Serra? Eu acho que foi um escândalo deplorável, muito triste para a nossa cidade. Digo uma coisa para você, o prefeito poderia ter feito uma sindicância interna e resolvido tudo dentro da normalidade, entre aspas, da prefeitura, mas eu acho que ele foi muito correto em chamar a polícia, porque ele levou isso para uma outra esfera e ele não teria mais controle dessa situação. Tá? Eu, dentro da Secretaria de Governo, eu ocupei essa secretaria, até uma secretaria pequena, ela é bastante simbólica, mas ela não tem a certa envergadura, porque nós não tínhamos verba, nós não tínhamos recursos, nós coordenávamos as outras secretarias. Não é? Mas o senhor tinha interlocução com vereadores que também foram presos. Sim, mas eu recebia só as demandas deles, as necessidades, os ofícios, os pedidos, eu cuidava disso. O secretário de Governo é o que fala não. Tá? O prefeito, normalmente, quando não quer atender, quando ele tem uma dificuldade, é o secretário de governo que faz essa sala de estar. Ele que recebe essas pessoas. Os vereadores nunca falaram, os vereadores que chegaram a ser presos, nunca apresentaram demandas ao senhor em relação ao IPTU? Não, nunca recebi. Nunca realmente tomei ciência disso. Eu fazia realmente a parte política. Eu recebia realmente os representantes da comunidade e alguns vereadores, não todos, porque o Evilásio era uma pessoa muito aberta, ele recebia os vereadores diretamente. Em outras administrações, realmente, às vezes é o secretário de governo que recebe todos, mas o Evilásio, nesse sentido, ele era muito aberto, ele recebia todos eles. Aí outro detalhe, nunca fui chamado para nenhuma audiência na delegacia, nunca fui chamado para prestar depoimento em nenhuma sindicância interna, pelo período que eu participei da Secretaria de Governo. A gente vê no grupo de vocês, né, seja no PSL diretamente, ou mesmo pessoas que não são politicamente organizadas, filiadas, uma louvação da questão das Forças Armadas, né? Inclusive existe essa pregação de que poderia ser usado o artigo 142 para uma intervenção militar, que a farda seria a grande solução para o país. Em 2014 saiu o relatório que é o mais recente, que é o Centro de Estudos da Justiça Militar. E esse estudo revela que o caso da droga encontrada em um avião da comitiva presidencial não é um fato isolado, porque ele é o segundo assunto mais julgado pelo Superior Tribunal Militar.
Então, a farda está contaminada por evasões, que é a primeira demanda. Segundo, contrabando e consumo de drogas, não é? E a terceira, que é o furto, né? Então, de onde que vem essa paixão, né, pelos militares, como se eles realmente fossem um supra-sumo e resolver todos os problemas? Você colocaria militares dentro da prefeitura de Taboão da Serra, você sendo prefeito? Olha, um projeto que o ex-prefeito Evilásio teve aqui na cidade, que eu achei muito interessante, que tinha direção de militares, foi o Jopec. Eu achei muito interessante, eu vejo pessoas que participaram desse projeto e o viam realmente de uma forma muito nostálgica e deixou um saudosismo muito grande, porque eu vi que muitos desses adolescentes hoje conseguiram entrar dentro da universidade, das universidades. Então eu achei isso muito bacana, eu gostaria de resgatar isso, eu acho isso fantástico, fantástico. Agora, o próprio vice-presidente da República, o Mourão, ele disse o seguinte, que as Forças Armadas, na sua base, você tem a sociedade brasileira. Todos nós estamos expostos à corrupção. Eu não posso chegar e falar que ali são todas as pessoas honestas, mas eu digo uma coisa para você. As Forças Armadas, elas exigem muito. As pessoas que ocupam as altas patentes passaram pelas provações mais difíceis. Uma coisa que eu valorizo muito nas Forças Armadas é a meritocracia, o respeito. Hoje, quando você vê realmente o secretário, o ministério do Bolsonaro, todas essas pessoas que foram escolhidas são pessoas estritamente técnicas. E não foi feita uma distribuição política. A grande discussão do Congresso hoje é isso, eu quero cargos. Ele fechou espaço, ele falou, não vou dar cargos. Aqui eu quero pessoas realmente que tenham competência para poder estar desenvolvendo o seu trabalho. E penso dessa forma aqui também em Taboão da Serra. Isso é extremamente importante. Quantos livres nomeados, quantas pessoas hoje que acompanham hoje a nossa cidade, que é aquelas pessoas que fazem política durante 6 meses como leões e depois passam-se 3 anos e meio e essas pessoas hoje não fazem nada, não são produtivas para a nossa cidade? Não estou generalizando, hein? Tem muitas pessoas, muitos livres nomeados que trabalham, mas infelizmente tem muitas pessoas que deixam bastante a desejar. Eu vejo sim as Forças Armadas como modelo. Não existe a perfeição. Davi, não existe a perfeição, mas nós precisamos procurar sim modelos para poder aprimorar a nossa sociedade. Ronaldo, eu queria perguntar objetivamente se o senhor é pré-candidato a prefeito de Taboão da Serra pelo PSL e eu gostaria de saber a sua avaliação do governo Fernando Fernandes. Se o senhor puder dar uma nota para o Fernando de 0 a 10, eu gostaria de ouvir. Perfeito, perfeito. Eu digo uma coisa para você. Eu sou pré-candidato, sim, a prefeito de Taboão da Serra. Eu sou empresário, sou uma pessoa que sofre também com os impostos da nossa cidade. Eu sinto as mazelas da nossa cidade aqui, eu vejo as dificuldades que nós temos. E eu sempre gostei muito do serviço social, eu sempre gostei muito do espaço político que se tem. A política, quando é muito bem feita, você consegue fazer muitas coisas na nossa cidade. Mas, infelizmente, eu vejo algumas pessoas que entram realmente só para desfrutar do poder. Não, o poder não me fascina. O que me fascina é a transformação. Algumas pessoas vêm ao mundo, elas têm que deixar um legado aqui. E eu quero deixar um bom legado aqui nessa cidade. Sobre o governo Fernando Fernandes, eu digo uma coisa para você. Ele tem uma marca muito forte na construção. Ele deixa realmente muitas obras aqui na cidade. É uma pessoa que constrói. Existem muitas UBS, existem aqui grandes quadras. Ele fez muita coisa nesse sentido. Eu sinto que existem avanços hoje na área do trânsito. O secretário de trânsito é uma pessoa que é muito competente, fez um bom trabalho dentro do trânsito, fez um bom trabalho dentro da GCM. Eu acho que a política, o Gerson Brito, eu acho o seguinte, que a política ela deve ser muito bem avaliada. Não adianta ficar criticando tudo e a todos. Não adianta. Existem defeitos? Existem. Quais? Eu vejo o seguinte, hoje você inaugura uma série de unidades de saúde, mas infelizmente você não tem quadros realmente para poder estar ocupando tudo isso. Você não tem quadros, ou seja, faltam enfermeiros, faltam médicos, então você tem uma deficiência realmente na mão de obra. Tá? Você percebe realmente a dificuldade que se tem em marcar um agendamento de consultas. Percebe uma coisa, hoje eu conversei com uma pessoa, essa pessoa foi marcar uma consulta para outubro. O que adianta? Vai para o Clementino ali, CSU, você pula 1 quilômetro, você tem o Clementino, do Clementino você pula mais 1 quilômetro, você vai ter o Ciro Sampaio, você tem ali o Suiná, logo depois você tem, olha a quantidade de postos. Eu não posso construir um posto na porta da minha casa.
para me tornar muito mais cômodo para mim poder chegar até lá. Não concordo com isso. Nós precisamos ter um efetivo humano, nós precisamos de funcionários públicos satisfeitos, trabalhando e servindo a nossa comunidade. Nós precisamos acabar com empurra-empurra. Hoje o munícipe chega numa unidade de saúde, tem que ir para o pronto-socorro. Do pronto-socorro fala que ele tem para a UBS e o cidadão fica com uma peteca sendo jogado para lá e para cá. Nós precisamos humanizar essas pessoas e precisamos aumentar os quadros da prefeitura. Só para completar... A nota do prefeito? A nota do prefeito, eu digo uma coisa para você. Acredito que entre 6 e 7. Ninguém é perfeito. 10 só a Deus. Só para completar, o senhor é contra o loteamento na máquina pública? Sim, sou contra. Quantos funcionários livres nomeados há na prefeitura hoje e para quanto iria o número de funcionários nomeados caso o senhor fosse eleito? Eu digo uma coisa, nós vamos reduzir o número de secretarias para começo de conversa. Isso é muito importante. Existem secretarias lá inócuas e que realmente nós reduziríamos sem sombra de dúvida. Por exemplo? O número de livres nomeados hoje, planejamento, seria uma delas. A própria secretaria hoje de comunicação social poderia ser ligada realmente direto ao gabinete. Uma secretaria pequena é importante, mas não deve ter o status de secretaria. Ela poderia estar realmente dentro do gabinete como foi no passado. Número de livros nomeados? Oi? Número de livros Não, nomeados? olha, eu sei que foi assinado um TAC com o Ministério Público exigindo essa redução. Eu não tenho os números hoje dos livros nomeados da nossa cidade, mas eu quero reduzir bastante, pode ter certeza disso. O que é bastante? No mínimo 30%. Vamos conceder 1 minuto, Ronaldo Dias, 1 minuto para você fazer as suas considerações finais. Bom, eu agradeço essa oportunidade ao Márcio Canciano, ao Adilson, ao Davi, que são jornalistas extremamente experientes e importantes em nossa cidade. Não é fácil sentar aqui não, tá? É complicado realmente, porque você fica realmente numa roda viva aqui de Taboão da Serra. E os políticos devem sim vir aqui e devem colocar as suas situações, eles devem ser transparentes, mostrar realmente como é importante a política da nossa cidade. Eis-me aqui, tem gente do bem na política, acredite nisso. Não desconsidere seu voto, não anule, não vote em branco. Infelizmente, os quadros que nós temos hoje na política é o reflexo do eleitorado. Se o eleitor vota mal, a nossa política vai ser muito mal. Mas se você começar a estudar realmente os seus candidatos, e se você exigir dos seus candidatos uma diferença, nosso país vai ser muito melhor. Muito obrigado. Este foi o programa Roda de Fogo. Muito obrigado à presença de Ronaldo Dias e fique com a gente.